Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre o mover do Espírito Santo. 3 sinais claros e infalíveis que o Espírito Santo de Deus quer falar algo com você, mas você precisa perceber essas mensagens e esses sinais que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdos espirituais neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Mas antes de trazer aqui esses 3 sinais claros que o Espírito Santo de Deus quer falar algo com você, eu quero estar trazendo aqui no livro de Atos, capítulo 2 e verso 16, que diz: Mas isto é, que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Para você entender um pouco melhor de como o Espírito Santo se conecta com cada um de nós, através de mensagens e alertas, você precisa entender que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. E quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, quando nós passamos a servir a Deus, o Espírito Santo domina o nosso espírito, ele entra em nosso espírito. Então o espírito ele está dentro do nosso corpo juntamente com a nossa alma. Então quando nós estamos sendo dominados pelo Espírito Santo, quando você passa a fazer a vontade do Espírito, você fortalece seu espírito e os desejos da sua carne são mortificados. O Espírito Santo tem o domínio total sobre o seu espírito. E o seu espírito no mundo espiritual, ele tem a atuação da sua consciência total no mundo espiritual. Por isso que existem pessoas que são arrebatadas em espíritos, em arrebatamentos de sentidos. E essas pessoas ali no momento em que ela está no campo espiritual, ela tem a total consciência de quem é ela se lembra das coisas terrenas e físicas, porque o espírito está ligado à consciência daquela pessoa e através disso todas as coisas serão julgadas, porque o espírito que está em você, ele é responsável pela sua consciência, ele é responsável pela sua mentalidade espiritual. Até no ponto quando uma pessoa ela é dominada por um espírito maligno, quando o espírito maligno possui uma pessoa, o espírito maligno, o espírito das trevas, ele entra dentro do espírito daquela pessoa e passa a possuir a consciência daquela pessoa. É por isso que quando um demônio é expulso de uma pessoa possessa, se você perguntar para ela se ela lembra de alguma coisa que ocorreu no momento da possessão demoníaca, ela vai dizer para você que não se lembra praticamente de nada, porque o espírito maligno possuiu o espírito daquela pessoa. Mas quando nós somos a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo possui o nosso espírito, ele entra em nosso espírito. Mas diferente do diabo e dos espíritos das trevas, o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Então o Espírito Santo, ele não te obriga a fazer algo. O Espírito Santo primeiro te toca e te convence, ele te ensina o caminho correto, ele te convence. Então, para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você precisa entender que a sua carne precisa estar dominada pelo Espírito. O Espírito Santo precisa ter o domínio e você precisa dar essa liberdade para ele. Porque o Espírito Santo, ele não invade a sua vida, ele entra na sua vida, ele passa a falar com você, ele usa você a partir do momento que você dá liberdade para ele. Porque o Espírito Santo, ele não te obriga, ele não te invade, assim como o diabo invade. Ele primeiro bate na porta do teu coração, ele primeiro apresenta esses sinais que eu vou trazer aqui para você, para depois ele falar com você. E outra coisa muito importante, muitas pessoas pensam, quando nós falamos de ouvir a voz do Espírito Santo, elas pensam que vão ouvir a voz do Espírito Santo falando claramente no seu ouvido. Muitas pessoas pensam que é uma voz física, uma voz que dá para ouvir com clareza. Não, porque o Espírito Santo, como eu disse, ele não te obriga, ele te convence.
Assim como a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus intercede pela sua vida para te alertar, para te guiar, através de gemidos inexprimíveis. E isso é bem claro você entender que para a pessoa ouvir a voz do Espírito Santo, ela precisa estar sensível ao Espírito Santo. Ela precisa deixar que seu espírito domine a sua carne. O seu espírito precisa dominar a sua carne para que ela possa ouvir os gemidos do Espírito Santo intercedendo por ela a todo momento, falando com ela a todo momento, alertando ela a todo momento. Se você não tiver sensibilidade ao Espírito Santo, se a tua carne está te guiando, ou se outra coisa está te guiando, você não poderá ouvir a voz do Espírito Santo, porque é uma voz profunda que fala lá no imperceptível. A pessoa precisa estar sensível, deixar o Espírito dominar a sua carne, deixar o Espírito falar ao seu coração, deixar o Espírito direcionar a sua vida. E o primeiro sinal de que o Espírito Santo de Deus está falando com você é quando as suas decisões são acompanhadas de paz. Toda pessoa que está sendo direcionada pelo Espírito Santo, ela tem paz interior. Todas as decisões que ela toma, que é da direção de Deus, que o Espírito Santo de Deus permite ela tomar aquela decisão, ela vai sentir uma paz interior naquela decisão que ela tomou. Todas as vezes que você está para tomar uma decisão e você não sentir essa paz interior ao tomar aquela decisão e sentir uma tal inquietação, isso significa que o Espírito Santo de Deus não está permitindo você tomar aquela tal decisão. Porque quando você anda direcionado no Espírito, o Espírito Santo te guia. Quando o seu Espírito domina a sua carne, quando você está sensível no Espírito, você é direcionado pelo Espírito. E todas as vezes que você vai tomar uma tal decisão, o Espírito Santo vai interceder por você através de gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis provocam em você esses tais sentimentos. Os sentimentos de paz, de confirmação quando você vai tomar uma decisão que está sendo direcionada por Deus, que Deus está permitindo, que Deus está garantindo para você uma vitória naquela decisão. Porque existe ali uma confirmação do Espírito Santo, tá? Te trazendo essa paz interior. E quando o Espírito Santo traz para você essa inquietação, você fica com medo, você fica preocupado de tomar aquela decisão, é porque está fora da direção de Deus. Todas as vezes que você tem essa paz interior, ao tomar qualquer decisão, ou até mesmo você sente uma tal preocupação, uma inquietação ao tomar uma tal decisão, é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você, te dando direções, te trazendo confirmações e te trazendo entendimento que as tais decisões não estão na direção de Deus e que outras Ele está lhe garantindo a vitória naquela decisão que você está tomando. Porque acontece de muitas pessoas tomarem decisões erradas, precipitadas e no final de tudo acabarem sendo prejudicadas por aquela decisão errada que tomou, por falta da direção do Espírito Santo. Ela foi levada pela carne, pela emoção, ou até mesmo impulsionada pelo inimigo, pelo diabo, e ela ali não conseguiu ouvir esse gemido inexprimível do Espírito Santo dizendo: não vai, não tome essa decisão, não é para você isso, Deus não vai permitir, isso não é bom para você. Ela não ouviu a voz do Espírito. Porque para você ouvir a voz do Espírito, você precisa andar na direção dele. Você precisa estar sensível ao Espírito Santo. E quando você não faz a vontade do Espírito, quando você não fortalece o seu Espírito e você passa a fazer somente a vontade da sua carne, nunca que você vai se tornar uma pessoa sensível ao Espírito. Então, para você se tornar uma pessoa sensível ao Espírito, você precisa renunciar o pecado, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa deixar o Espírito te dominar. Você precisa ter essa convicção que você está andando no Espírito, porque isso não vai te deixar enganado todas as vezes que você for tomar uma decisão. Ali estará o Espírito Santo te direcionando. Ele vai trazer a paz interior. Assim como o apóstolo Paulo foi um homem direcionado pelo Espírito Santo, existiam ali regiões e cidades
que o Espírito Santo de Deus falava para Paulo: não desce àquela região, não vá pregar nessa cidade, porque lá irão te amarrar, lá irão te aprisionar, lá irão intentar o mal contra a sua vida. Então, o Espírito Santo de Deus ainda faz isso por você, mas você precisa ter a sensibilidade. E essa sensibilidade você só tem quando você faz totalmente a vontade do Espírito. Porque senão você vai tomar decisões erradas, você vai tomar decisões precipitadas, porque a sua carne está te guiando, a sua emoção está te guiando. Mas quando o Espírito Santo de Deus te impulsiona, é outra coisa diferente. Quando o Espírito Santo de Deus fala para você: vai, toma essa decisão, e aí ele começa a te trazer paz interior. Vai e faça isso, vai em determinado local, porque Deus vai fazer isso, Deus vai determinar aquilo. Isso é a direção do Espírito Santo. Segundo sinal muito claro que o Espírito Santo está falando com você e você não está percebendo, é através de sonhos, tá? Existem muitos homens na Bíblia na qual Deus se comunicou, tá? Tremendamente através de sonhos. Nós vemos a passagem de Salomão, a qual Deus aparece em sonhos. Vemos também a passagem de Jacó, a qual Deus aparece em sonho. Quando você está sensível ao Espírito Santo, quando você está andando em espírito, fazendo a vontade do Espírito e não da carne, o Espírito Santo de Deus muitas das vezes vai se conectar com você através de sonhos. Mas isso não anula, tá? Sonhos que vêm de outras fontes. Por exemplo, sonhos que são dados pelo diabo, sonhos que são dados pela própria consciência, pela carne da pessoa. Porque muitas pessoas sonham coisas da carne, sonham coisas dadas pelo diabo, aí pensam que é Deus que está mostrando e na verdade não é Deus. Então, para você ter um sonho, você precisa ali ter a convicção, a confirmação que aquilo é algo espiritual, que é o Espírito Santo de Deus que está lhe dando aquele sonho. Quando você tem o discernimento espiritual, você vai saber discernir se aquele sonho realmente está sendo dado pelo Espírito Santo, se é uma revelação espiritual, ou se é o diabo que está lhe dando aquele sonho, ou se aquele sonho é produção da sua própria carne, da sua própria subconsciência. Você vai saber discernir isso, porque você está andando no Espírito. E quem anda no Espírito entende tudo que é espiritual e sabe tudo também que é carnal. Terceiro sinal, quando existe repetição da palavra de Deus na sua vida. Por exemplo, muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está querendo falar algo com você. Muitas das vezes usa um determinado versículo, usa determinado tema para falar com você e é sempre aquele mesmo tema. É sempre aquela mesma mensagem que o Espírito Santo está trazendo para você. Por exemplo, muitas das vezes você pode estar escutando um louvor, um hino todos os dias. E nesses todos os dias que você está ouvindo aquele louvor, você não vai se sentir tocado, você vai somente ouvir. Mas haverá um momento da sua vida que a letra daquele louvor, aquela mensagem, aquela palavra, vai fazer mais sentido para você. Você vai sentir o toque do Espírito Santo naquele momento, o agir do Espírito Santo. Você pode ler aquele versículo todos os dias, mas haverá um momento na sua vida que aquela frase, aquele versículo vai fazer mais sentido para você. É o momento onde o Espírito Santo de Deus está querendo falar algo com você, através daquele versículo, através daquele louvor. Por mais que seja uma frase, um versículo, existe algo por trás da frase, existe algo por trás daquele versículo, porque quando o Espírito Santo de Deus fala com você, o tema faz mais sentido, a frase faz mais sentido, o versículo faz mais sentido, tudo é novo. Você vai sentir a diferença quando realmente o Espírito Santo de Deus está querendo falar algo com você. E quando a pessoa tem essa dúvida, será que é o Espírito Santo de Deus que está falando comigo? Será que é o Espírito Santo de Deus que está confirmando isso e aquilo? Você precisa buscar mais. Por quê? Porque você ainda não está sendo dominado pelo Espírito. Você não deixou o seu Espírito dominar a sua carne. Então precisa mais da busca. Através da busca você vai ter a convicção, tá? Que é o Espírito Santo de Deus que está falando com você, que está trazendo aquela confirmação. Porque o Espírito de Deus, ele só age na sua vida, ele só traz uma mensagem para você se você der ouvido, se você abrir o seu coração. Ele não vai te obrigar a fazer nada, não. Ele vai te convencer, vai trazer a mensagem. Se você quiser ouvir o que ele está falando, amém. Se você não quiser, isso não vai mudar, porque ele não vai te obrigar a fazer aquilo
ou de não tomar aquela decisão, ou de tomar, ele não vai te obrigar. O papel do Espírito Santo é te alertar, te convencer de muitas coisas que estão fora da direção de Deus e de muitas coisas que não agradam a Ele. Se esse vídeo trouxe edificação espiritual para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para que outras pessoas possam também receber a edificação espiritual. Que Deus abençoe a todos.